Alô? Alô? Bom dia a todas e todos. Obrigado pela presença, obrigado, senador Paulo Paim, pelo convite à Auditoria Cidadã da Dívida estar aqui. É uma importante oportunidade de esclarecermos, os mitos neoliberais que tentam dizer que essa reforma é necessária, Por isso é fundamental que nós quebremos esses mitos, Qual que é o primeiro mito deles? Não tem dinheiro, tem que acabar com tudo, acabar com os direitos trabalhistas, acabar com a Previdência, porque o Estado está quebrado. E tem muita gente que embarca nisso aí, os famosos fake news de WhatsApp, É isso, ficam dizendo que não tem dinheiro, Pode passar a próxima tela. Quando a gente olha, os dados efetivamente do orçamento federal, não sei se todos receberam esse folheto, tem mais na mesa ali, depois a gente pode distribuir depois. O que quebra completamente com eles, Quando a gente mostra o orçamento geral da União, o orçamento federal, e mostra o que eles escondem, que 40% do orçamento vai para pagamento de juros e amortizações, que é o principal da dívida pública brasileira. E esse gráfico deixa eles atordoados, eles não têm resposta, porque eles ficam falando, não tem dinheiro, tem que cortar as bolsas de estudo, tem que cortar tudo, o Estado está quebrado. É uma grande mentira, tanto que eles ficam totalmente atordoados quando vê isso aí, a dívida pública consumindo muito mais recursos do que a Previdência Social. E aí eles ficam tão atordoados que ficam inventando mentiras para dizer que o gráfico está errado, fazem artigos até na grande imprensa, sinal que nós estamos incomodando eles. Eles estão tão incomodados com esse gráfico que estão começando a fazer artigo na Folha de São Paulo, vários jornais, dizendo que esse gráfico seria mentiroso, Sinal de que nós estamos conseguindo convencer a população, se eles estão tão preocupados, E qual que é a grande mentira deles? É importante nós estarmos preparados para esse debate, porque aí é que está a grande briga, Qual que é a grande mentira deles? Porque essa parte amarela do gráfico não é efetivamente pago, é só uma troca de dívida velha por nova, porque isso aí é pago com novos empréstimos. O governo pega empréstimo novo para pagar a dívida antiga, e aí é só uma rolagem. Olha só o argumento deles para tentar dizer que isso aí não envolve dinheiro de imposto, dinheiro de contribuição. Isso é só troca de dívida velha por nova e não tem nenhum centavo efetivamente gasto. Esse é o argumento deles. Qual que é o problema desse argumento? Em primeiro lugar, as amortizações, que é o pagamento principal da dívida, a principal parte disso aí é pago com dinheiro que não tem nada a ver com novos empréstimos. É lucro do Banco Central, empréstimo que o governo acredou, dos estados e municípios, do BNDES, de concessões e permissões, várias outras fontes de renda que não tem nada a ver com novos empréstimos. Qual que é o outro problema do argumento deles? Tem mais de R$500 bilhão de juros aí, nessa parte amarela, que é R$1 trilhão, gasto todo ano com juros e amortizações da dívida, Qual que é o outro argumento dos neoliberais? Porque você pega novos empréstimos para pagar juros, Tem R$500 bilhão de juros ali, que é pago com novos empréstimos, O que os Estados Unidos, o Japão, o que os países nos quais eles se espelham faz? Faz dívida para quê? Para investir na Previdência, no setor econômico, no crescimento da economia, Dívidas a juros zero ou negativos para investir na economia real. E aqui no Brasil, o que nós fazemos? Fazemos nova dívida para pagar R$500 bilhão de juros por ano.
né? E depois dizem que não existe dinheiro, que não é pago. Como não é pago? A dívida pública, ela é um importante mecanismo de desenvolvimento do país se for bem utilizado. A juro zero, juro negativo, como eles fazem, como os países que os neoliberais se espelham fazem, né? Então, é preciso a gente estar preparado para esse debate, né? Muita gente acaba caindo nessa conversa neoliberal. E aí eles vêm com o argumento, mas tudo bem, mas essa dívida é causada pelo excesso de gasto com a Previdência. Fazer um apelo ao plenário, o silêncio ajuda. Nós estamos pelo sistema de comunicação do Senado ao vivo. Se os senhores não fizerem silêncio, vai vir mais um murmúrio do plenário do que a fala do nosso convidado. Então, faço um apelo. Quem quiser usar o celular, falar com um colega, é legítimo. Mas dá uma saidinha, vai ali fora, depois volta. Continua, por favor. Então é preciso nós estarmos preparados para esse debate, porque como esse gráfico está incomodando muito, né, os neoliberais, eles ficam escrevendo na grande imprensa, em blogs neoliberais que tentam, né, convencer, né, o público. É importante nós estarmos preparados para esse debate, né? Aí vem eles e falam, mas a dívida existe porque o governo gasta demais com a Previdência. A Previdência está quebrando o país, por isso que a dívida está explodindo e gasta aquilo ali, né? Olha o argumento deles. Pois bem, é verdade que a dívida pública é resultado de um excesso de gasto com Previdência Social, como eles dizem todos os dias? Pode passar a próxima tela. Será verdade, né? Vamos ver um dado simples, um dado muito simples de analisar. De 95 a 2018. Essa barra vermelha é o crescimento da dívida a cada ano, que eles dizem que foi causado pela Previdência, né? Agora, vamos ver a coluna azul, que é o chamado déficit primário, que é o que eles dizem, né, que é o que causa a dívida. O que é o déficit primário? Né? É a soma dos gastos sociais, né, em comparação à arrecadação tributária, que eles dizem que é o grande vilão, a Previdência, né, os servidores públicos, a saúde, a educação, não tem dinheiro, tem um déficit muito grande, e aí a dívida cresce. Agora, olha só que interessante, de 95 a 99, o déficit primário foi zero, não teve déficit primário, ou seja, o que se arrecadou não foi menor do que o que se gastou. E mais, depois, 99 a 2013, pelo contrário, houve superávit primário, se arrecadou mais do que se gastou, com todas as áreas sociais, previdência, servidores, saúde, e a dívida crescendo para o outro lado, ou seja, isso aí acaba com o argumento deles, que a gente ouve todo dia, na grande imprensa. Essa dívida, gente, não tem nada a ver com a Previdência, não tem nada a ver com os gastos sociais, porque houve superávit primário, né? Aí a partir de 2014, vem eles e falam, olha lá, o Estado está em déficit primário, né? Porque estamos gastando demais com a Previdência, e a dívida está explodindo, então temos que fazer a reforma. Esse é o argumento que a gente ouve todos os dias, mas eles se esquecem, né, que o déficit primário é uma fração ínfima do crescimento da dívida. A gente vê que a dívida cresce 5 vezes mais do que o tal déficit primário, que sempre foi negativo durante todos esses tempos. Mais um minuto, amigo. Então, é importante a gente ver que os argumentos deles, né, são todos furados, né, são todos equivocados.
Ou seja, essa dívida que aí está é resultado de juros sobre juros, né? Várias justificativas econômicas, porque tem que combater a inflação com juro alto, quando é o próprio governo que gera a inflação, aumentando o gás, aumentando a energia, né? Os combustíveis. Então é uma grande mentira isso que a gente vê todos os dias no jornal. Eu agradeço muito a oportunidade. Aqui nesse folheto que nós vamos distribuir novamente, para quem não recebeu, tem a nossa página, auditoriacidadã.org.br. Lá nós temos textos, né, para desmontar esses argumentos, né, e convido todos a acessarem a nossa página e agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui desmontando esses argumentos que eles ficam usando todo dia contra nós. E auditoria já, essa dívida não vem da Previdência, vem de artimanhas financeiras que devem ser auditadas. Valeu, gente. Obrigado. Rodrigo Ávila, economista.